tua graça, pelo teu grande poder, e há um desejo em nosso coração, nesta noite, de ver a sua glória. Permita que o anjo que ministra a cura divina, os anjos que ministram as bênçãos do Senhor, possam passear em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a nossa Bíblia, nossas Bíblias, em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podeis assentar. Sempre Deus teve um meio para que o seu povo recebesse a cura. Nós temos exemplo no Velho Testamento com a serpente de bronze. Vindo para o Novo Testamento, o tanque de Betesda. Sempre Deus abriu para o povo, deu ao povo um meio para que ele pudesse receber a sua cura. O irmão Branham diz que sobre a serpente de bronze, sobre aquela serpente de metal, Deus colocou o dom da cura divina. Ali estava sobre ela o dom da cura divina, e quem olhasse para ela viveria. Só que o profeta diz que a serpente de bronze não podia orar por ninguém, nem impor as mãos, mas ainda assim, quem olhasse e cresce viveria. Ele diz: quanto mais agora que aquele dom está em homens, na igreja, a qual pode impor as mãos sobre você, te ungir com azeite, quanto mais você deveria crer agora, hoje, na sua cura. O profeta diz: Deus coloca o elemento sobrenatural sobre algo natural, como temos o exemplo, serpente de metal, tanque de Betesda e assim por diante. Só que ele diz: não estamos aqui para representar a cura divina. Nós estamos aqui para representar a Jesus Cristo, e Ele tem a cura divina. Só que pregar um evangelho sem a cura divina é incompleto, porque a cura divina faz parte do evangelho, mostra que há uma ressurreição. O profeta diz em uma certa mensagem que 70% do ministério de Jesus foi cura divina. Em outras mensagens ele diz 85%, e ele culmina dizendo: no meu ministério a porcentagem é ainda maior. Os milagres, as curas, não são um sinal
de que aquele coração é espiritual, aquele homem é espiritual, porque 1 Coríntios 13 nos fala isso, São Mateus 7, muitos virão a mim naquele dia, dirão, fizemos isso e aquilo, porque um homem não é grande diante de Deus por fazer milagres ou curas. Veja que quando Jesus foi tentado em São Mateus capítulo 4, aliás, eu gostaria de dizer isto: tentação não é pecado. A pessoa pode ser tentada e não pecar. Tentação não é pecado. O próprio Jesus foi tentado, porém sem pecar. A tentação é um convite para fazer uma coisa errada. A tentação é um convite para pecar. Se você aceita o convite, ou se você... eu vejo uma das ilustrações mais belas e simples sobre tentação é quando Natã visitou Davi quando ele tinha cometido adultério com Betseba. E vejam que na parábola de Natã, o homem rico e o homem pobre, ele diz que o homem rico, que era Davi, recebeu uma visita. E a tentação é isso: você é visitado por um pensamento errado, um pensamento de cobiça, ou isto ou aquilo, mas você não pode fazer o que Davi fez. Ele alimentou a visita. Ele matou o cordeiro do homem pobre, a cordeirinha, a ovelha, e alimentou. Então, se você alimenta isso, então é o que cai em pecado. Mas quando Jesus foi tentado, o diabo disse para ele: se você é filho de Deus, prove-me isso fazendo um milagre. Faça com que estas pedras se tornem pães. Agora, ele não converteu pedras em pães, mas ele provou que era filho de Deus, não por fazer um milagre de pedra virar pão, mas sim pela sua posição ao lado daquilo que está escrito. Nós mostramos a nossa filiação não por fazer milagres, curas, mas por estar e ficar sempre ao lado da palavra de Deus, ao lado do assídio do Senhor. Então veja, a cura divina é isso. Jesus disse que a cura divina é pão dos filhos. Isso quando a mulher cirofenícia veio até ele por uma cura, por uma libertação para a sua filha. E ele disse: a cura divina, a libertação é pão dos filhos. Quer dizer que é um direito legal nosso. Ainda que sabemos que a cura divina é uma chuva que cai sobre justos e injustos, um sol que sai sobre bons e maus, se a pessoa tem fé. Uma certa vez perguntaram ao irmão Brana: e se acontecer que um pecador entra na fila de oração em busca de uma cura? O irmão Brana respondeu: você não tem que ser um cristão para receber a cura, mas tem que se tornar um cristão para manter a sua cura. Baseado naquilo que Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Se a pessoa recebe uma bênção para seu corpo, uma bênção física, e continua a pecar, não se torna uma cristã, um cristão, depois vem coisa pior. Nós sabemos que o irmão Brana tinha
o dom da cura divina, ministrado por um anjo. E na mensagem Experiências, primeira parte, ele conta das dificuldades que teve com o dom. Ele forçou muito. Muitas vezes ele ficava 1 hora orando por uma pessoa paralítica, até que Deus a curasse, e o anjo não lhe apareceu por 6 meses. E ele entrou em desespero, e ele estava se apoiando muito naquilo. E Deus o repreendeu e disse: nem sequer Jesus curou a todos. Não force nada, deixe, ore somente e eu me encarrego de curar as pessoas. E ele passou por 6 meses, uma fase muito terrível. Ele subiu em um avião, começou a chorar, estava triste, deprimido. A aeromoça falou para ele: o que está acontecendo, senhor? E ele disse: eu não poderia dizer nada a ela não entenderia. Ele foi para um hotel, os ministros o colocaram na cama, ele estava triste e eles também estavam tristes. E ele pensava que Deus tinha tirado o dom da cura divina dele. E estava chorando, deprimido. Mas o irmão Baxter disse para ele: irmão Branham, eu posso, com toda certeza, com base bíblica, dizer que o dom ainda está em você. Porque dons e chamadas são sem arrependimento. Você pode ter errado, mas o dom ainda está em você. Ele disse: Sansão deitou a noite toda com aquela prostituta, e pela manhã ele pegou aqueles portões de toneladas e foi embora para a colina. O dom ainda estava em Sansão. A cura divina é pão para os filhos. Você é filho? Você é filha? É um pão que você tem direito nesta noite de comer deste pão. Muitos estão colocando fermento neste pão, fermento de comércio, fermento de superstições, mas existe um pão asmo de cura divina dentro desta mensagem que você pode comer nesta noite. Se você estiver doente, você pode comer, é para você. Quando você está doente, você pode orar: dai-nos hoje o pão, pão nosso de cada dia. É o pão da cura divina. Veja, a cura divina, ela não está baseada em santidade, e sim em fé. O profeta diz que muitas vezes prostitutas vinham à plataforma e eram curadas, e mulheres santas vinham à plataforma e não recebiam a cura. Ele diz: porquanto está baseada na fé, não em santidade, não em se você guarda os mandamentos. E para ilustrar o que é fé, o profeta nos conta uma história. Uma certa vez, uma menina, uns pais trouxeram à casa do irmão Branham uma menina que tinha seu lado inflamado, com um problema de apendicite. Estava se tornando vermelho para explodir a qualquer tempo. Eles tinham que dirigir por 35 milhas ou mais, mas ela não chegaria com vida no hospital, morreria antes.
pais chegaram com a menina na casa do irmão Brana, explicaram a situação, e a menina perguntou ao irmão Brana, você crê que eu viverei? Ele disse, sim, eu creio. E o profeta perguntou para a menina, e você crê? Ele disse, eu creio. Disse a menina, não importa o que a minha igreja diz, eu creio. Se fulano de tal foi curado, eu também serei curada. Agora o profeta diz, ela pensava que cria, mas não cria. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé para ser curada. E diz o profeta, eles nem sequer têm fé para a cura de uma dor de dente, e muitos vêm com câncer. Eles não têm fé. O irmão Branham olhou para os pais e disse, eu tenho que ser franco, honesto com vocês nesta hora. A menina não viverá para chegar no hospital. O caso desta menina não é algo que se pode esperar, é uma emergência. E disse, irmã, eu não quero ferir seus sentimentos, mas você não crê. Olhou para a menina e disse, lamento dizer isso, não quero te ferir, menina, mas você não crê. Oh, eu creio, irmão Brana. Ela tinha esperança, não fé. Diz o profeta, quero mostrar a você que você não tem fé. No quarto onde eles estavam, havia um candelabro. E uma corda pendurada do candelabro. E na ponta dessa corda um bracelete branco, com pequenas coisas vermelhas nele. Algo como um brinquedo de criança, algo para entreter uma criancinha. E o profeta disse para a menina, qual a distância entre você e aquele objeto, e aquele bracelete? Ela disse uns 4 metros. Então disse para os pais, virem as costas, e para os vizinhos que estavam ali, deem as costas para nós. Então o profeta diz, tens fé, menina, em Deus, para crer todas as coisas? Eu tenho, disse ela. Bom, se você crê com todo o seu coração, olhe diretamente para aquele objeto, olhe diretamente para aquele bracelete. Se você fizer que aquele bracelete, preste atenção, se você fizer, menina, que aquele bracelete dê voltas e voltas ao redor do quarto, para trás e para frente, e então o detens, eu vou crer que realmente tens fé. E agora? Então a menina disse, por que você me pede que faça isso, irmão Brana? Porque eu quero ver se tens fé. Jesus disse, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Essa é a fé pura. Irmão Brana, ninguém poderia fazer isso. Oh, sim, disse o profeta. Qualquer pessoa que crer pode fazer isso. Eu não creio que alguém possa fazer isso. O profeta disse, eu pensei que você disse que cria todas as coisas. Veja como ela foi apanhada ali mesmo. Você disse, menina, que cria, e eu quero que você prove. Não creio, disse ela, que exista alguém que possa fazer isso.
Você poderia fazer isso, irmã Brana? Sim, irmã. Sim, irmã. Irmã Brana, isso é espiritismo. Mover objetos e coisas, isso é espiritismo. Eu pensei que, quem sabe, você diria algo assim para mim. Nós pertencemos a tal igreja e nós falamos onde a Bíblia fala e silenciamos onde a Bíblia silencia. Não há tal coisa como isso na Bíblia, irmã Brana. Eu pensei que você ia dizer alguma coisa semelhante para mim. Mas o profeta disse: menina, isso está na Bíblia. Seguro, está na Bíblia. Mostre-me isso na Bíblia. Disse: um dia Jesus passou junto de uma árvore e, não achando fruto, amaldiçoou e ela começou a secar. Se você quer mais escritura, menina, então deixe-me dizer. Jesus disse uma certa vez: se você disser para este monte, mova-te, ergue-te, lança-te no mar, ele te obedecerá. Se você tem fé perfeita, como um grão de mostarda. Se disseres a este monte, ele diz: eu sei, menina, que o teu pastor incrédulo diz que aquilo se refere a um monte de pecado, mas Jesus estava ajoelhado no Monte das Oliveiras, era um monte literal. Se você tem fé, você pode. E o irmão Brana disse algo que chocou a menina, disse: se para mover um monte é suficiente fé do tamanho de um grão de mostarda, para mover um bracelete é muito menos. Então a menina disse: sei que há algo mais acima do que aquilo que tenho alcançado. Tentarei com todo o meu coração. Que Deus tenha misericórdia. Deixa-me crer. Quem sabe você nesta noite, irmã, você tem fracassado em alcançar a sua cura. O diabo diz: é porque você não tem fé. Mas ore nesta noite: Senhor, deixa-me crer. Eu quero sair curada nesta noite, completamente libertada. Quando ela clamou daquela maneira, ele disse: eu segurei pela mão a menina, fiz uma oração e o problema se deteve imediatamente. Deus te abençoe, menina. Vá em paz, a tua fé te curou. O profeta diz: você está aqui nesta noite por fé. Muitos de vocês disseram para seus patrões que voltariam amanhã para trabalhar. Como você sabe que o fará? É fé. Você diz para a sua esposa: voltarei para casa a tal e tal hora. Eu vou ali no centro, querida. Daqui 1 hora, 2 eu estou de volta. Como você sabe disso? Você poderia estar na eternidade a essa hora, porém tudo é fé. O profeta disse: a fé é o sexto sentido, é o super sentido. Quando seus olhos não enxergam nada, seus ouvidos não ouvem nada, a sua fé diz: eu creio que Ele é poderoso para fazer aquilo que prometeu. O irmão Brana diz assim, pregando esta mensagem: fé é substância. Ele diz: eu creio que tenho aqui em minha sacola uma velha faca que tenho carregado por anos. Talvez isso lhe surpreenda um pouco. Eu não estou vendo essa faca, não a estou sentindo ou cheirando, porém sei que essa faca está ali, na minha sacola. E como você sabe, irmão Brana? Porque creio que ela está ali. E se não estivesse ali, a fé a poria ali.
se não estivesse ali, isso surpreende você, diz o profeta. Eu sei, mas é a verdade. Se você crê, todas as coisas são possíveis. Vocês têm medo de tomar Deus no terreno do sobrenatural. Vocês têm medo de tomar Deus na sua palavra. Estão temerosos, diz o irmão Branham. Ele diz: se eu a tivesse deixado a faca, se eu a tivesse deixado em algum outro lugar, mas se eu cresce com todo o meu coração, ela estaria em minha sacola. Deus pode colocar ali, se você crê. Você veja, Deus pode colocar um carneiro para Abraão, onde não havia carneiro. Toda noite temos batalhado, mestre. Vá, Pedro, você vai ter êxito no mesmo lugar onde você fracassou. Porque quando Deus te envia, Ele põe peixe onde não há peixe, Ele põe saúde onde não há saúde, Ele põe dinheiro onde não há dinheiro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jeová Jireh, o Todo-Poderoso. É isso. O que ele estava esperando para fazer o milagre era ouvir da boca de Pedro sobre a tua palavra. Eu creio em tua palavra, pelas tuas pisaduras eu fui curada. Então o diabo diz: não há peixe ali, não há peixe ali, não há saúde, somente a dor, há sintomas terríveis. Mas Deus põe peixe onde não tem peixe, Deus põe saúde onde não tem saúde. Satanás receberá uma martelada da palavra nesta noite. Pela palavra você está sendo curado. Aleluia. Tenha fé, tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Eu perguntei: Senhor, por que uma mensagem como esta de cura divina parece uma coisa tão pequena ao lado das grandes coisas que estamos almejando? Mas eu creio nesta noite que há um propósito sobrenatural, há um propósito com esta mensagem. Deus vai fazer uma obra em alguém que precisa disso. Nós cremos em um Deus de ressurreição, um Deus que ressuscitou. A pedra, irmãos, do túmulo de Jesus não foi tirada para que Jesus saísse. Porque quando eles estavam com medo, com portas fechadas, janelas trancadas, Jesus não teve que bater na porta para entrar, não teve que tocar na campainha. Ele entrou pelo meio dos tijolos e disse: paz seja convosco. Então nós sabemos que aquela pedra não foi tirada, aleluia, não foi tirada para que Jesus saísse, mas foi tirada para que uma Maria Madalena entrasse e pudesse sair gritando: ele ressuscitou! Ela foi tirada para que Pedro pudesse entrar, João pudesse entrar, você pudesse entrar, nós pudéssemos. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Tudo é possível. Crie uma atmosfera de cura divina. Crie uma atmosfera de fé perfeita. Deus põe a faca na sacola. Deus põe a faca na sacola. Aleluia! Aleluia! Tenha fé em Deus. Uma das maneiras pela qual a fé pode se expressar é no falar. Muitas pessoas querem receber cura, mas somente falam de suas doenças, de suas dores, com a vizinha, com a irmã, com o irmão.
Não fale assim. O profeta diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão é aquilo que você fala, e Ele é o sumo sacerdote. Isso quer dizer que Ele intercede diante do Pai, para que as suas palavras cheias de fé se transformem em realidade. Aleluia. O profeta diz: Deus fará com que seu corpo obedeça à sua confissão. Deus fará com que as suas circunstâncias obedeçam à sua confissão. Você pode estar sentindo dor, mas você diz: eu estou curada, eu estou curado. Deus fará com que as células, as juntas, Deus fará com que os ossos, Deus fará com que os órgãos obedeçam a essa confissão de fé. Amém. O profeta nos conta, uma certa vez, um paralítico, um moço paralítico foi levado para aquele quartinho de emergência atrás da plataforma. Foi levado, o irmão Branham foi orar por ele. Ele disse: você é fulano de tal, sua enfermidade é isto e isto, há tantos anos você está assim, você é da cidade tal e tal. Falou tudo. E o moço olhou para ele e disse: está tudo bem, irmão Branham, tudo certinho, mas e acerca da minha cura, hein? Diz: filho, eu não tenho uma visão para você, eu não tenho assim do Senhor, eu só tenho isto: pelas suas pisaduras você foi curado. Testifique da sua cura, moço, e Ele te libertará dessa cadeira de rodas. O moço saiu com a cadeirinha de rodas, saiu no outro dia por toda a vizinhança: eu estou curado, Jesus me curou, o Membrana orou por mim, ele disse que eu estou curado, disse que eu estou curado, e eu estou curado, estou aqui para dar testemunho que estou curado, e estava na cadeira de rodas. Fé não tem nada a ver com visão, fé não tem nada a ver com o que você vê, sente, cheira. Fé é na palavra de Deus, a fé se alimenta da palavra de Deus. E ele seguia testemunhando. 2 ou 3 semanas passaram, e o homem na cadeira de rodas, mas confessando: estou curado, pelas suas pisaduras estou curado. Talvez isso está respondendo a sua pergunta. Então, o diabo não ficou muito feliz com aquilo, e ele pegou alguns de seus instrumentos prediletos, ministros, 3 ou 4, foram lá para desencorajar certos teólogos, e disse: menino, nós estamos aqui para dizer que você pare com isso, porque você está trazendo vergonha para o Evangelho, você está dizendo que está curado, e você não está curado, você ainda está na cadeira de rodas, você está paralítico. O moço olhou para aquele ministro e disse: irmão, se você estivesse onde eu estou, você não tentaria me roubar a única esperança que eu tenho, Jesus Cristo. Ele disse, preste atenção, ele disse assim: olha, se você crê ou não crê, eu não tenho nada a ver. Se eu estou assim ou não estou, não tem nada a ver. Uma coisa eu sei, pelas suas pisaduras eu fui curado. E quando ele disse: pelas suas pisaduras fui curado, o irmão Branham disse que o poder de Deus veio sobre ele, e ele saiu pulando e saltando, gritando a sua cura diante de todos a sua vida. Glória ao Senhor. Ele contou também a história do ceguinho John Ryan. Ele disse que passou ali na plataforma. O irmão Branham disse: seu nome é John Ryan, você está cego há tanto tempo, você vende jornais ali na esquina, tal e tal, isto e aquilo, você é católico, agora você, assim do Senhor, você está curado. E o homem saiu cego da plataforma, ajudado por amigos para descer pelos degraus da plataforma. Os amigos disseram assim: curado,
Como curado? Fizeram que o ceguinho voltasse de novo para o irmão Brana orar. Aí o irmão Brana viu o ceguinho de novo e disse: mas eu já não lhe falei que você está curado? O que você está fazendo aqui? Diz o irmão Brana: mas como que eu estou curado se eu estou cego? Estou cego. Diz: você não disse que cria? Disse: irmão Brana, não posso duvidar do Senhor, porque o Senhor me disse a minha vida, a minha condição, sem saber nada. Eu não estou duvidando. Mas o que eu faço? Eu não sei como receber a minha cura. Você diz que eu estou curado e eu estou cego. E o irmão Brana disse: vendo que ele era católico, lhe dei alguma coisa física para ele se agarrar. E disse: se você testifica, Deus te curará. Então, no outro dia, ele estava vendendo jornais. Extra, extra, isto e aquilo, tal preço o jornal. Aleluia, glória a Deus. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Extra, extra, isto e aquilo. E aí, duas ou 3 semanas ele passou assim. Diz o irmão Brana: ele quase não me deixava pregar no tabernáculo. Eu estava pregando e ele dizia: calem a boca todos, Jesus Cristo me curou. Glória a Deus. Aleluia. E assim ele foi. E um certo dia ele entrou numa barbearia. E o dono da barbearia, para zombar dele, disse: sei que você esteve na reunião daquele Brana. E me disseram que você foi curado. E ele entrou tateando, ceguinho, ceguinho, ali na barbearia. E você disse que? Me disseram que você foi curado. Eu fui curado. Não, eu fui curado. Quando ele disse eu fui curado, o irmão Brana disse que ele enxergou a si mesmo no espelho. O poder de Deus desceu. É que muitas vezes nós queremos a cura divina de uma maneira fácil. O irmão Brana diz: a promessa é tua, mas se você alguma vez alcançar, não te será fácil. Deus disse para Israel: a terra é tua, Israel, mas vocês não vão ficar aí debaixo da sombra, bebendo água do riacho. Você tem que lutar. Eu não vou tirar os filisteus, é você que tem que avançar. Eu estou contigo, eu te guardo. Lute pela sua cura, lute pela sua bênção, como Jacó. O melhor jejum para expulsar demônios é o jejum da língua. Certas castas não saem senão com jejum e oração. Esse jejum é o mais eficaz. O irmão Brana diz que é. Em outras palavras, ele diz acerca da Sirofenícia que Jesus nem sequer orou pela filha dela, mas o que causou a libertação da filha foi o que ela disse. O irmão Brana diz: veja, essa é a maneira de se ver livre de demônios. Fale boas coisas, fale coisas positivas. Jesus nem sequer orou pela filha da mulher. Ele disse para ela: por essa palavra, mulher, vai em paz, tua filha está curada. Diga boas coisas, para não ter que clamar por água para a língua lá naquele lugar. Clame por fogo para ela aqui neste lugar, como Isaías. Não espere por água para a sua língua lá naquele lugar horrível, que você sabe o que eu estou falando. Mas faça como Isaías: manda o serafim, Senhor, queima agora, que eu quero ser livre. Fale boas coisas de alguém, fale boas coisas do seu irmão, da sua irmã. Você vê, quando João Batista estava em prisão, o irmão Brana diz que quando João mandou dizer assim: és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Diz o irmão Brana que aquilo desonrou a Jesus. Aquela pergunta desonrou, porque João já tinha testificado que ele era o Cordeiro de Deus. Ele viu o sinal da pomba, ele ouviu a voz, tudo. Depois pergunta: és tu aquele que havia de vir?
desonrou. Mas sabe de uma coisa? O que você faz quando alguém te desonra? Jesus não disse, ele não é eleito. Ele diz assim, sabe, João não era uma cana agitada pelo vento. João não teve outro melhor dos nascidos de mulher, no período da lei. Não nasceu outro maior do que ele. Quando alguém te desonrar, fale boas coisas dessa pessoa. Essa maneira de se ver livre de certos espíritos. E tem mais. Quantas vezes temos desonrado a Jesus? Mas Jesus não fala mal de um eleito, sob nenhuma circunstância. Como as pessoas têm coragem de falar mal dos ministros de Deus, dos irmãos, dos eleitos, das eleitas, mas Jesus não fala. Eles não aprenderam de Jesus. Jesus diz boas coisas de seus filhos. Diz o irmão Branham que Jesus foi lá atrás. O João estava na prisão. E quando a gente cai em uma certa prisão, a gente se deprime. Mas disse Jesus, que o irmão Branham diz que Jesus foi lá atrás e lembrou do João do deserto. Lembrou da voz que condenava os falsos profetas. Lembrou da voz que condenava as denominações. Jesus não esquece o que aconteceu no passado, meu irmão pastor. Você hoje pode estar prisioneiro de alguma circunstância terrível, mas Jesus olha lá no passado, os teus clamores, Ele olha para trás, Ele olha lá aquela voz que clamava na Rádio Universo, aquela pregação em sua igreja, aquela pregação ali ou lá. Ele vai lá no passado, ele se lembra do passado. Paulo diz que Deus não é injusto para esquecer a boa obra de amor que temos feito por Ele. Mas ele disse que João tinha que agir dessa maneira porque ele tinha o espírito de Elias. E o espírito de Elias tinha um problema nervoso sobre ele. O homem Elias, o tisbita, ele tinha uma condição nervosa terrível. E João veio o mesmo espírito, e o irmão Branham tinha também esse problema. Ele diz, há 3 coisas, preste atenção. O Monte Carmelo. Do Monte Carmelo, Elias foi para o pé de zimbro. Do pé de zimbro foi para a caverna. Da caverna para o arrebatamento. Ele disse, o profeta irmão Branham, vigiem ministros, porque vocês não vão escapar destas 3 fases. Vocês não vão escapar, irmãos e irmãs, destas 3 fases, do seu Monte Carmelo, do seu pé de zimbro e do seu encontro com Deus na caverna. Vigiem ministros, porque depois de seus montes Carmelos, vocês vão ter as suas árvores de zimbros. Sempre quando um homem alcança uma bênção e o poder de Deus se derrama e faz algo por você, o diabo está em caminho. Depois de um bom dia de culto ao domingo, segunda-feira vai ser muito duro. Depois de um encontro abençoado, tenha cuidado nas estradas. Vocês têm essa experiência. Sempre que antecede um encontro nacional, ou o lixo está saindo do mar. Agora que você esteja sendo provado não quer dizer que você não é trigo. Você sabe, Jesus disse para Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Ainda bem que como trigo e não como joio. A prova não muda a tua natureza.
Mas eu tenho rogado por ti, Pedro, que teu arrazoamento não falte. Foi assim que ele disse. Que teu raciocínio não falte. Que teus sentidos não te falhem na hora da prova. Não. Pode faltar razão, pode faltar sentimentos, pode faltar emoção, mas eu tenho rogado por ti, noiva, que a tua fé não falte. Tua fé é perfeita, minha querida noiva. Elias estava com seus nervos alterados. O profeta diz: sempre me compadeço quando leio sua história. O Elias fez de tudo, clamou, fez fogo cair do céu, e ele agora sim vão se converter, agora sim eles se voltarão de Baal para Deus, para Jeová. Mas ele se frustrou, sabe por quê? Porque ele trouxe, ao invés de um avivamento, uma ameaça para a sua vida. Jezabel, a experiência da árvore de zimbro. Eu mesmo muitas vezes tenho estado debaixo do pé de zimbro, em um lugar onde você não sabe o que fazer, e eles te condenam. Mas que culpa tem você de estar naquele pé de zimbro? O irmão Branham diz: você se frustra ali, você se deprime, mas ele diz: a solução não está na bebida, a solução não está no gritar, no jogo, no dormir, nos psiquiatras, nem em tomar um descanso na beira do mar, nem em um coral que cante hinos, mas a solução está em fé, fé no sangue de Jesus Cristo. Isso liberta de todos os males. Vamos aproximando ao final. Elias estava com seus nervos esmiuçados, sozinho, tremendo, chorando. Muitos temos chegado a esse lugar, especialmente depois de uma grande experiência de vitória no Monte Carmelo. Agora ele diz algo que me conforta. Deus deve fazer algo por cada homem que chega debaixo do pé de zimbro, ou de outra maneira ele se desmoronará em pedaços. Todos temos esses momentos. O irmão Branham disse: eu tenho esse sentimento. Muitas vezes, depois de persuadir no púlpito, de pregar, de ver o anjo do Senhor mover entre a audiência, de mostrar sinais e maravilhas, discernimento dos pensamentos do coração, eu saio da plataforma, depois de ver a glória de Deus se manifestar, eu saio e vou para meu carro, e fico assentado ali, e ouço quando eles saem do tabernáculo, eu ouço que eles dizem: tudo era tonteria, tudo era telepatia mental, é psicologia. Diz o irmão Branham: eu me arrasto para o meu pé de zimbro e penso: por que me deixa seguir com isto, Senhor? Mas o profeta diz: a misericórdia sempre te alcança ali. Eu quero te encorajar nesta noite. Se você está debaixo de um pé de zimbro, irmã, enfrentando problema com algum marido incrédulo, alguma circunstância difícil, não esqueça dos Montes Carmelos, não esqueça das vitórias do passado, porque Davi não esqueceu. O Deus que me livrou das garras do urso, Deus que me livrou das garras do leão. Você ouça a sua memória agora, ungida pelo Espírito. Lembre das vitórias contra o urso, contra o leão. Não é a primeira vez que você está em um canto apertado. Deus tem te livrado outras vezes. Você tem tido a experiência do Monte Carmelo. Agora você está debaixo de um pé de zimbro.
Mas o irmão Branham diz, creia nisto, a misericórdia sempre, sempre, sempre te alcançará ali. Ainda que seja um pé de zimbro. Al Ferrar era um capitão dos Estados Unidos, do exército. E ele disse, ele estava com o irmão Branham em uma sala de tiro ao alvo. Ele disse, irmão Branham, eu sou batista e ouvi dizer que você é batista. Ele disse, sim, eu sou batista, só que um batista que se elevou um pouquinho mais. Disse, irmão Branham, eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo e eu não tenho isso, e eu quero receber. Será que isso é para mim? Eu posso? Diz, é para todo aquele que quer. Então vamos fazer uma coisinha, irmão Branham, eu vou alugar uma suíte, um quarto bem de hotel, bem granfino, bonitinho, para receber Jesus ali. Diz, para que isso? Você pode receber o Espírito Santo aqui mesmo. Mas essa é uma sala de treinamento, de tiro ao alvo. Diz, não se preocupe com o lugar. Uma certa vez ele desceu no ventre de uma baleia por causa de um filho dele. Outra vez ele desceu na fornalha. Outra vez na cova dos leões. Se você quer, ele te batiza aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Você está debaixo do pé de zimbro. Você não tem força. Você não pode se ajudar, é uma boa condição. O irmão Branham diz, eles dizem aquele provérbio que desonra a Deus. E o provérbio diz, Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo. O irmão Branham diz, esse provérbio desonra a Deus, porque Deus não pode ajudar a quem pode se ajudar a si mesmo. Ele só ajuda a quem não pode se ajudar a si mesmo. Se você está em uma condição enredada, se você não pode se ajudar a si mesmo, você está na condição certa, exata, para esperar a intervenção de Deus no seu problema. A fé se mostra no pé de zimbro. Não é tanto nas bênçãos e na bonança, mas a fé perfeita é no pé de zimbro. Se necessita, diz o irmão Branham, uma crucificação para que o poder possa descer, exprimir uma flor para tirar seu perfume, esmagar uma vida para tirar o melhor que há ali. Diz o profeta que antes da crucificação Jesus não pôde se pôr de pé e dizer, todo o poder me foi dado. Mas depois do Getsemane, depois da cruz, depois do Calvário, ele pôde se colocar de pé e dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Deus não pode confiar poder para quem tem temor do Calvário. Deus não pode confiar poder, o poder da palavra falada, a quem tem medo da cruz, quem tem medo das cinzas, quem tem medo da lepra, quem tem medo de descer. O profeta de Jesus, ele foi a zero no Calvário, mas depois ele subiu muito além do céu. Ele foi exaltado, ninguém desceu mais baixo do que ele, mas ninguém subiu tão alto como ele, de tal maneira que teve que olhar para baixo para ver os céus. Deus não pode confiar o poder da palavra falada a um povo que tem medo de morrer, de levar a sua cruz. Se não há caráter, poder sem caráter, o irmão Branham diz, é diabólico. Pergunto eu, você iria para a cruz, irmão e irmã, se tivesse a ajuda de 12 legiões de anjos para livrá-lo? Para mudar o quadro? Você iria para a cruz se tivesse o poder para se transfigurar, ir embora desta dimensão?
Você iria para a cruz, para o Calvário, para o Gólgota, para a vergonha, diante do mundo, para o zero. Você iria, se você tivesse o poder de falar e seus inimigos caírem de costas? O irmão Branham diz: todos nós estamos sobre cinzas. Todos. Diz o irmão Branham: Deus levou Jó para as cinzas e não explicou nada. Ele diz: Deus levou os apóstolos para a cinza e não explicou nada. Ele nos está levando para as cinzas. Olha, é que esta é a noiva, é o Eliseu. A porção dobrada é para ela, a chuva temporã e seródia. A porção dupla é para ela, para essa noiva, mecânica e dinâmica. Você está na cinza, eu estou na cinza. Deus está levando esses ministros para a cinza. Que contradição! É verdade. É verdade. Não é um movimento carismático. É verdade. Não é isto nem aquilo, é cinza. É hora da lepra, é hora da cinza, é hora do Eliú dizer: você pecou, Jó. É hora final. É hora do arrebatamento. Mas o irmão Branham diz: cada vez que se apresenta algo do qual eu não posso sair por nenhuma parte, Deus abre um caminho e tudo sai glorioso. Não pense que você escapará desta batalha sem nenhum arranhão. Não pense que você escapará desta batalha sem uma cicatriz no coração, sem uma lágrima derramada. Porque o maior soldado que pisou a face da terra foi Jesus Cristo. E quando ele entrou na batalha, ele foi ferido, porque ela te ferirá o calcanhar. Mas esse mesmo calcanhar foi aquele que esmagou a cabeça da serpente. Por isso eu digo, culminando, nos Estados Unidos, eles têm certas corridas que fazem há tanto tempo, e muitos se alistam para correr, tem seus prêmios, isto e aquilo. E se destacou uma mulher no meio de toda aquela multidão. Ela se alistou para correr, só que ela chegava por último sempre. Chegou por último. Teve lá na frente outra corrida, ela se alistou para correr, também chegou por último, e o presidente dos Estados Unidos a convidou para jantar com ele. Você diz: e o que há de tão tremendo nisso? Que ela chegasse sempre por último. O que chamou a atenção daquele presidente é que ela não tinha pernas. Não tinha pernas. Ela se arrastava. Quem sabe você não tenha defeitos físicos. Talvez você tenha defeitos em seu caráter. Coisas das quais você se envergonha. Do seu mau gênio, da sua ira. Coisas que te levam a gritar: miserável homem que sou. Mas há uma coisa, irmão: continue a correr,
defeito em tudo. Vamos adiante. Com defeitos, com fraquezas. Não fique para trás. Deus te ama. Deus te chamou. Porque está chegando a hora em que não um presidente humano, mas o presidente dos presidentes, o Senhor Jesus Cristo, nos levará para uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe, com fé para a cura e para todas as bênçãos de Deus. Amém, amém, amém. Ele disse que Jó era melhor do que seus amigos. Ele disse que Jesus era melhor do que seus inimigos e amigos. Ele disse que o animal que nós matamos é melhor do que nós. A galinha tem um coração melhor do que o do homem. Acho que o apelo está feito. Está feito. Está feito para mim, está feito para você. Nós não estamos aqui brincando de igreja, de encontro. Aqui nós choramos, nós sorrimos, mas choramos, nos aborrecemos. Se você estivesse onde eu estou, não estaria tentando me manter onde eu estou. Tremendo, né? Se você tiver fé, agora você para de cobiçar mulheres. Você para de cobiçar homens. Você tira aquele homem errado de sua mente, de sua cabeça. Não está no seu coração, você está enganada. Está na sua cabeça. O que está no seu coração é Jesus. O homem errado está na cabeça. Ou então, Jesus está na cabeça e o homem errado no coração. Não. Jesus está no seu coração. E você pediu uma libertação da sua cabeça. E ela está sendo libertada, foi libertada. Se você tiver fé, você não liga mais o botão da televisão. Você não precisa de noticiários, nem no hotel, nem em lugar nenhum. Você virará o rosto quando estiver numa sala de médico. Você não quer ver mais aquilo. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Se você tiver fé para isso. Se você tiver fé, você consertará. Se você tiver fé, você dirá para mim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você tiver fé, você dirá para o seu maior inimigo: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você fala no seu coração por ele. Você fala por ela. João Batista desonrou a Jesus, mandando procurar se ele era realmente o Cristo. De fato, ele havia diminuído tanto ao ponto de desonrá-lo. Jesus respondeu, foi falando bem dele e mostrando resultados, curas e pregando o evangelho aos pobres. O evangelho, nós vamos pegar aos pobres, porque os ricos não precisam. Eles não precisam de nós, não precisam de mim, não precisam de você. Você tem o que você crê agora. O que você creu, você recebeu.
Você quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Quer? Agora decidiu mesmo de vez? Quem já é batizado, baixe a mão. Quem não é batizado e que decidiu de vez, levanta a mão. Levanta a mão. Graças a Deus. Senhor te abençoe. Mais alguém lá? Deus abençoe, Deus te abençoe. Todos os domingos nós temos batismos aqui. É uma muda completa de roupa que você traz, dá o nome ali na entrada. Depois da escola, você é ministrado e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha domingo de manhã, disposto a renovar seu voto matrimonial, ser casado na mensagem. Venha, combine com sua esposa, renove seu voto e Deus te abençoará. Amanhã, a partir das 9h30, o povo já pode entrar. 10 horas começa o período final daquela reunião da manhã, durante a semana, não é? Vamos ficar de pé. Pastor Raul, faz oração.